hormônios à flor da pele. É nóis. Galerinha, o negócio é o seguinte. Não estranhe, eu estou finalizando a Física B do volume 4, quero finalizar nessa aula para que na próxima encontro, na quinta-feira, a gente comece o volume 5 de todas as matérias, até porque a Física C eu já finalizei e a E vou finalizar na última aula. O negócio é o seguinte, acabamos de ver que o olho emétrope, ou seja, o olho sadio, ele tem duas características importantes. Dá para focalizar um objeto infinitamente distante e objetos próximos até 25 centímetros confortavelmente. É isso que se entende por um olho saudável. Quais defeitos da visão aqui na física estudamos, pois podem ser corrigidos pelo uso de lentes? Primeiro, miopia. A ordem não importa, na verdade, né? Vamos primeiro estudar a miopia. Qual é a causa da miopia? O globo ocular do indivíduo é levemente alongado. Eu exagerei por motivos didáticos. Então, seria aceitável que a retina estivesse nessa pontilhada, mas por motivos genéticos o colega tem o olho um pouco mais alongado. O que vai acontecer? Aqui está exagerado. O que vai acontecer? Quando o cara vê um objeto distante, os raios chegam praticamente... A córnea por si só já é uma lente Convergente. Só de passar pela córnea já converge os raios. E como o olho é distante, é longo, tem uma profundidade grande, os raios deveriam se encontrar bem aonde está a retina, onde estaria a retina do olho saudável, mas olha o que acontece. A luz que atinge a retina não está formando a imagem focalizada, vai ficar borrado. O míope então vai no oftalmo e a primeira coisa que o oftalmo faz, verificar qual é a maior distância que esse cara enxerga. Pega lá a plaquinha com as letras e bota lá longe. Não, doutor, tudo borrado. Bota mais perto. Ah, doutor, tô vendo. Afasta mais um pouco. Ok, tô vendo. Afastou mais? Não, borrou. Vem mais? Aqui. Aqui é a maior distância que tu consegue enxergar. O oftalmo vai perceber. E ele vai medir essa distância. Essa distância que ele mediu é o ponto remoto ou o ponto próximo para o míope? É o remoto. Ele está medindo a maior distância que o olho daquela pessoa pode enxergar. Mas o que ele espera após sair da consulta com o óculos já feito? Que quando ele enxerga um objeto lá no infinito, ele consiga enxergar. Então nós vamos colocar uma lente na frente do olho, uma lente divergente, de tal forma que quando um objeto está no infinito, apareça uma imagem bem na posição em que o olho dele enxerga. Ou seja, está lá no infinito. Mas quando eu boto a lente, eu boto a imagem num lugar em que o olho enxerga ainda, no limite do que o olho enxerga. Como é que eu vou calcular a distância focal para isso acontecer? Eu vou pegar a equação dos pontos conjugados de Gauss, aquela famosa equação, e vou substituir os dados. Eu quero determinar a distância focal, não é isso? Onde é que está o objeto? Está longe. Longe, ou seja... Boto o infinito no lugar do P. E o P' eu medi. Eu medi no laboratório onde que a imagem tem que parar para aquele indivíduo. E essa imagem é real ou virtual, já que é direita? Real. Se é direita, virtual, VMED, virtual, menor e direita, não tem aquela? Não tem problema, tá focalizado, querida. Obrigado pela dica. Então, ó, já que a imagem é direita, ela é o quê? Virtual, e se é virtual, a distância aqui no lugar de pelinha fica negativa, menos o desão do míope. Quanto é que é 1 dividido por infinito? Zero. 1 sobre F é igual a 1 sobre desão. Invertendo os dois lados, olha que legal. A distância focal da lente é o próprio ponto remoto do míope. Então, se tu tem dificuldade de enxergar a partir de 8 metros de distância, certamente a tua lente tem 8 metros de distância focal. Negativo, porque tem que ser uma lente divergente. Nesse caso, quando está escurando o míope, vai ser sempre 1 sobre infinito para curar o míope, porque tu quer que ele enxergue o infinito e ele não enxerga. Então tu vai querer que essa situação pareça assim na frente dele, quando ele colocar a lente, bem no limite do que o olho dele enxerga. Professor, por que já não aproxima de vez? Não, eu quero que ele tenha a sensação de que o objeto está longe, né? Certo? Por isso eu coloco bem no limite do que o olho dele enxerga. Certo? Agora, pessoal, que a gente deu uma olhadinha na miopia, ó,
Ficou claro então que tem que ser uma lente divergente, uma lente de bordos grossos para poder curar a miopia. Já que eu vi que é o globo ocular alongado causa o sintoma de dificuldade de ver de perto e eu curo usando uma lente divergente, com a distância focal igual ao ponto remoto desse míope, negativo para ser divergente. Vai ficar fácil agora compreender, perdão amigo, vai ficar fácil agora compreender a correção das outras doenças. Vamos dar uma olhadinha. Daí dentro do olho do míope os raios se cruzam então, né? Daí, se ele não estiver usando a lente e olhar de longe, os raios vão se cruzar antes do momento adequado. Eles deveriam se encostar bem na retina, certo? E é por isso que o cara vê borrado. O míope, para quem não lembra, é aquele amigo que tu cumprimenta, né? E ele não responde, ele olha, certo? Não é porque ele não ama o amigo, né? É porque ele não enxergou, na verdade. Cara, eu tenho um amigo míope, que é um dos meus melhores amigos, o André, professor de psicologia lá em Maringá, na Uningá. O cara é inteligentíssimo, gente boníssima, e eu cansei de passar por ele, e ele não responde. Aí eu tenho que falar o nome, André, cabelo, aí ele vai lá e responde, certo? Mas é muito comum. Tem amiga que a gente ama muito. Quem que é esse? Sim. Tem casos mais graves de visão que uma lente convencional não é o suficiente. A lente convencional seria tão espessa que não caberia no óculos. Aí eu tive um aluno com um problema grave de visão, que além do óculos, ele tinha uma lunetinha. E quando precisava olhar para o quadro, ele pegava a lunetinha e ficava lá procurando. Era bem difícil de ver ele, sabe, bem delicada a situação. Eu tive uma colega no segundo ano de ensino médio que ela tinha 16 graus de miopia. Além do óculos, ela usava uma lente rígida que dava de ver de longe aquela lente no olho dela. Uma lente pesada, assim, ficava para baixo no olho, bem complicado, certo? Aliás, no final da aula eu vou citar alguns detalhes. Olha só uma colocação que vale a pena aqui, ó. Uma colocação que vale a pena. Já ouviram falar em operação, né? Vou te mostrar por que se opera miopia, geralmente, e hipermetropia é mais difícil. A miopia, o olho não está convergindo demais para olhar de longe. Aí se eu pegar o laser e desbastar a córnea aqui, ó, eu vou deixar a córnea com formato de lente divergente. Então tu vê, eu uso a própria córnea do cara para fabricar uma lente fixa no olho dele. Aí não precisa ficar botando o óculos toda hora, o óculos já está embutido na córnea dele, legal, né? O problema é que se tu vai curar a hipermetropia, tu teria que desgastar aqui, né? Só que aqui tem menos material para desgastar. Por isso que é muito mais delicada a operação para hipermetropia ou presbiopia do que para miopia. É mais comum fazer a operação. Outra, só se faz a operação depois de adulto. Porque o teu olho ainda está crescendo, porque parece que o teu crânio ainda vai crescer. Compara o tamanho da tua cabeça com o dos teus pais para ver, certo? Via de regra, eu lembro assim, ó, porque assim, teu corpo é quase que um adulto. Só que se tu vai comparar as dimensões ainda de dentes, de crânio, via de regra, tu ainda percebe que ainda tem um crescimento para ocorrer. Nesse final de crescimento, a acomodação do globo ocular na caixa craniana e tudo, né? Isso tudo pode gerar um probleminha de visão ou curar. É muito comum então a pessoa ter um pouquinho de miopia quando novo e de repente, puf, desaparece a miopia. Por isso o médico sugere, espera, vamos acompanhar os próximos anos para tomar uma decisão, certo? Imagina, o cara tem miopia quando novo, opera, aí quando fica velho ia perder miopia e fica com hipermetropia. Pô, não adianta, né? Certo? Galerinha, o negócio é o seguinte. O que é hipermetropia e presbiopia? São duas doenças diferentes, mas com a mesma cura. Por isso eu vou estudar elas junto aqui. A causa da hipermetropia, poxa, é justamente o oposto da miopia, globo ocular curto. Ou seja, a retina fica antes de onde deveria estar. Sintomas, se antes era dificuldade para ver de perto, agora é dificuldade para ver de longe. Agora é ruim para ver de perto, exatamente. E a correção, se antes era lente divergente bordos grossos, agora é lente convergente bordos finos. A presbiopia tem a mesma correção e o mesmo sintoma. Dificuldade para ver de perto, a causa é que é diferente. A presbiopia é o cristalino perdendo flexibilidade. Então o cristalino, ele, geralmente depois de 40, 50 anos de uso, o cristalino já não pode se curvar tanto para ver de perto. Aí ele se curva menos, o cara não consegue ver tão de perto. E aí ele vai afastando o objeto da face para poder ler. Geralmente só procuram ajuda quando não conseguem mais ler. É com a mão, tem que largar o objeto e olhar de longe. Aí é muito comum, aí ele vê, pô, tô sem saída, não consigo mais ler. Vai no oftalmo, podia ter ido muito antes, e resolve o problema de maneira extremamente simples. Como é que se
fabrica uma lente para curar hipermetropia ou presbiopia? Já que o sintoma é o mesmo, o estudo que se faz é absolutamente o mesmo. Eu vou no oftalmo e o oftalmo, ao perceber que eu tenho uma das duas doenças, vai medir meu ponto remoto ou meu ponto próximo. É porque o remoto é bom, seria ruim se eu tivesse miopia, certo? Então, o médico vai analisar qual é a distância mais próxima que tu enxerga confortavelmente. Se tu fosse saudável, seria 25. Mas ele percebe que não, são 40, vamos supor. Ele vai lá e vai medir. Ele vai medir o ponto remoto do hipermétrope ou do presbiópico. Beleza? E aí, o que eu quero? Eu quero que essa pessoa que tem a doença, ao sair do meu consultório, consiga enxergar objetos até que distância? 25. Eu quero curar esse problema. Eu quero que quando o objeto estiver a 25 centímetros, que é a posição do objeto, eu quero que ela enxergue. Só que o olho dela só enxerga a partir dessa distância, não é isso? Então eu vou botar uma lente convergente na frente do olho para que esse objeto gere uma imagem bem aonde o olho enxerga. Mais uma vez eu vou estar iludindo o olho do cara. Vou fazer o olho do cara enxergar o que não é, para que ele consiga enxergar. Que loucura, hein? Vamos fazer a continha agora? Qual é a fórmula mesmo? Claro. Eu quero determinar a distância focal. Qual é a posição do objeto? 25. Vou colocar lá no lugar do P, 25. E qual é o P'? Nesse caso que eu falei era o 40, né? Genericamente é esse D, esse Dzinho que eu medi. Essa imagem é direita, portanto, virtual. E se é virtual, o P' fica negativo. Lógico, então ali vai ficar menos Dzinho do hipermétrope ou do presbiópico. Observem que eu não terminei a conta, ó. Antes já acabou cancelando um dos membros, ficou bem fácil calcular. Nesse caso não. Vai ter que fazer uma continha e determinar a distância focal. Por que eu sei que vai dar positivo esse resultado? Já tem um número negativo aqui. Como é que eu tenho certeza que vai dar positivo? Exatamente, esse número tem que ser menor que esse, não é isso? Para esse número todo ser menor, essa distância tem que ser maior em módulo, né? E de fato, né? Tem que ser maior que 25, a imagem tem que ficar atrás, né? Então, realmente, já tenho certeza que é uma lente convergente, como a gente já tinha visto. Galera, eu te confesso que para conseguir repetir esse processo de mostrar como é que cura o cara, como é que mostra o cálculo, eu tive que gastar umas 2 tardes, assim, repetindo o processo até conseguir fazer sem colar da apostila ou do livro. Talvez tenha que ver, né, se vale a pena fazer isso. Talvez valha mais a pena perceber, né, que para calcular a distância focal do míope é o negativo do ponto remoto, e para curar o presbiota ou o hipermétrope é só usar a fórmula da pontos conjugados de Gauss, o objeto no ponto próximo, onde ele enxerga, né, onde ele tem que enxergar, 25 centímetros, e a imagem vai ser bem onde ele consegue enxergar. Por que negativo mesmo? E por que é virtual? Porque é direito, só que faltava tu usar um óculos e começar a ver as coisas de cabeça para baixo, né? Não faz sentido. Então sempre que tu estás usando um óculos, a imagem é virtual, porque para ser direita tem que ser virtual, independentemente do problema de visão. Esses são os principais, mas ainda temos que ver o astigmatismo e citar alguns outros, pelo menos, para enriquecer nossos conhecimentos gerais.